Bom, boa noite, irmãos. Boa noite ao irmão Chiquinho, irmão Meire, Áurea, Sara, Maria, Iole, Giseia, o Joel. Boa noite a todos aí. Nós vamos iniciar o nosso último culto, né? Do mês de janeiro, da quarta-feira. E aí eu queria convidar os irmãos, hoje aí com a presença e o retorno do pastor Elcio e a Gésia. Graças a Deus aí chegaram bem de viagem, graças a Deus. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Salmos 116. Salmo 116. É um salmo que fala de ações de graças, como nós temos visto, né? Graça do Senhor esses tempos aí. Salmo 116. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os meus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Isso é um salmo que fala das ações de graças ao Senhor, né? O quanto ele é bom, né? Aqui o salmista, no versículo 2, fala, né? Ele, porque inclinou para mim os meus ouvidos, invocar-lhe-ei enquanto eu viver. A gente sabe que Deus ouve as nossas orações, sabe das nossas angústias, das nossas dificuldades, e quando a gente ora, ele inclina os seus ouvidos e nos atende. A gente tem falado muito, né, a respeito disso. No versículo 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrados e ele me salvou. Lá no 5 ele disse, nosso Deus é misericordioso. Esse mês a gente tem aprendido justamente, né, as características, as maravilhas de Deus, como Deus é. Esse mês aí que o Mateus fez essa programação para a gente, é justamente vendo quem é Deus, né, como Deus é. No 8º, no versículo 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, das quedas os meus pés. Salmo de ação de graças, a gente tem visto muito nesses últimos tempos, né, o quanto Deus tem sido maravilhoso com a gente. A graça de Deus, a gente sempre fala lá no nosso devocionais, hoje, cada dia que a gente acorda, né, antes não era diferente. Hoje a gente consegue ver talvez um pouco com os olhos mais abertos do que víamos antes, né? Poder acordar, contemplar o dia, dormir, tudo isso que a gente está vivendo é um milagre, né? A gente tem vivido um milagre por dia, é poder estar firme com o Senhor, poder estar salvo, poder estar saudável nos tempos de hoje que a gente tem visto, né? Tem visto
a graça do Senhor na nossa vida. E hoje a gente vai aprender um pouco mais, né, aí através do pastor Elcio, com certeza. É uma palavra maravilhosa aí que Deus vai estar trazendo através do pastor, para que a gente possa encerrar esse mês aí conhecendo muito mais a Deus do que a gente já conhecia antes. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Poder, Senhor, acordar, chegar ao final do dia, às nossas casas, junto com nossos familiares. É um privilégio, Pai. É um privilégio que o Senhor tem nos concedido a cada dia, mesmo sem merecermos, Pai. Muitas das vezes a gente fica preocupado, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, Senhor. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que devemos continuar confiando em Ti. Que através da Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, o Senhor tem cuidado tão bem da gente, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes. Nos ajuda hoje, nos dando entendimento da Tua palavra, que Tu tem preparado para o pastor Elcio ministrar hoje. Que o Senhor abra, Senhor, nossos corações, nossa mente, não nos deixa pensar em algo diferente a não ser aquilo que vamos ouvir aqui durante esse culto, e nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra, a compreender, Senhor, para que possamos dar o bom testemunho e saber, Senhor, que o Senhor continua sendo o nosso Deus. E assim será, Senhor, por toda a nossa vida. Te agradecemos, continua conosco essa noite, é isso que te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Acho que agora nós vamos ter um primeiro momento de oração. Não sei se a Maíli quer conduzir aí, falar. Fica à vontade, Maíli. Sim. Boa noite, meus irmãos. Como a Aldair leu no Salmo 116, os primeiros versículos, o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para nós, né? Para ouvir nossas orações. Então, nós vamos iniciar o nosso primeiro momento de oração. Vou compartilhar a tela aqui. E nós vamos interceder por aqueles pedidos que geralmente nós colocamos como motivos de oração na igreja, no nosso culto. E eu quero acrescentar aqui, esses são os pedidos que geralmente a gente já tem colocado aqui na imagem, né? Mas acrescentar algumas coisas. Por exemplo, a famílias da igreja, lembrar do Geraldo, que pediu oração agora à tardinha pela saúde dele. Então, quando vocês orarem pelas famílias, lembrem do Geraldo, ele disse que não estava se sentindo muito bem desde aí o Enem, né? Então, ore por ele e pela família também, para que o Senhor restaure a saúde. A liderança da igreja, eu acrescentei aqui agradecer pelo bom retorno do pastor Elcio da Gésia, que foi motivo, né, de oração durante esse tempo aí de férias ali na casa da Rebeca e do Davi. Então agradeça para que o Senhor agradeça e peça para que o Senhor continue restaurando aí com o descanso, né, que eles tiveram muito bom lá, e dando vigor. O retorno também do pastor Valdeci, que daqui a pouco volta às atividades da igreja, também para que o Senhor dê vigor, tenha dado descanso a ele, que ele necessitava, para ele e para a família. E sabedoria e direcionamento aos membros da diretoria e às outras lideranças da nossa igreja, né? Então, lembrando dos outros departamentos que estão aí se desdobrando, orando, e que o Senhor dê estratégia, sabedoria nesses tempos difíceis. E por missões, missionários e seminaristas que nós já temos lembrado a cada culto. Então, quero desafiar a você em família e até mesmo escolher alguém que ainda não orou na sua casa nesse primeiro momento, fazer esse desafio, né? Então, pedir para alguém que ainda não teve essa oportunidade de orar, você que está a sós também ter esse momento de oração, e logo após, a Ioli vai encerrar essa primeira parte, tá bom?
Então, ore lembrando os nossos irmãos e vamos ao Senhor em oração agora.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve, mesmo nós não merecendo, Senhor. Obrigado porque podemos interceder por nossos irmãos em Cristo e podemos colocá-los diante de Ti, Senhor, sabendo que também Tu és o mais interessado na vida deles, Senhor, pois são Teus filhos, Senhor. Deus, eu Te agradeço pelas famílias da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor colocou cada uma na nossa igreja e é plano Teu, nada foge do Teu controle. Tu direcionaste cada família para estar, Pai, na Igreja Cristo é Vida. Eu agradeço pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada uma durante todos esses anos, até hoje, e eu te peço que continue cuidando, Pai, na questão do sustento de cada família. Por favor, Deus amado, que o Senhor não deixe faltar nada em suas mesas, que também o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados. Eu lembro agora da família da irmã Odete, do Zezinho, Senhor, que estava precisando de emprego, a Neuza também. Abre as portas, Senhor, para essa família, para que eles possam realmente ter como se sustentar, Senhor. E eu sei que o Senhor já tem cuidado deles até hoje. Assim também te peço pelo cuidado, Senhor, em relação à saúde de várias famílias da igreja que são um pouco mais frágeis ou têm suas dificuldades, Senhor. Lembro aqui da irmã Fátima, com a Crécia, que o Senhor possa estar cuidando delas, Senhor, a cada dia, que o Senhor as guarde e as proteja, Senhor, e ajude, Senhor, elas a confiarem em Ti a cada dia, Pai amado. Eu lembro também, aproveito para orar pelo pastor Elcio. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele até aqui, tem suprido suas necessidades físicas e financeiras, e Senhor, o Senhor é tão bondoso, Pai, a gente pode ver isso na vida dessa família, Pai, da família do pastor Elcio. Obrigado porque o Senhor o trouxe na Tua santa paz e cuidou dele e da Gésia nesse tempo lá no sul, Deus amado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus amado. Fortalece cada família da igreja em união, Senhor, em intimidade com o Senhor. Fortalecendo a fé, Senhor, em cada família da igreja, Deus amado. Não deixe que o pecado ou o diabo, Senhor, tenha vitória sobre as famílias da nossa igreja, Deus amado. Que cada família possa buscar o Senhor intensamente, profundamente, ter uma vida de intimidade e santidade, Senhor, contigo. Deus, eu te peço pelo retorno do pastor Rodeci, as atividades da igreja. Obrigado por esse tempo de férias que ele teve. Creio que foi proveitoso, tanto para descansar quanto para fazer exames, e que esse retorno possa ser bom, possa ser agradável e, ó Pai, que seja animado também, Senhor, pois é um ano que está começando ainda, que o Senhor possa dar ânimo e força ao pastor Odeci e sua família para esse ano, Deus amado. Te peço pela diretoria, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, e não somente a diretoria da igreja, mas cada departamento, que o Senhor direcione os planos para esse ano, cada encontro de mulheres, de jovens, de cadetes, Senhor, cada curso de missões, que o Senhor cuide, direcione, dê sabedoria para cada liderança, Senhor. Deus, eu também te peço e agradeço pela vida dos missionários e seminaristas que temos na igreja. Quão privilegiados nós somos, Senhor, de ter missionários e seminaristas na nossa igreja. Uma igreja que, aos olhos de muitos, pode ser pequena, mas o Senhor tem nos dado tantos privilégios, Senhor, em levantar seminaristas e pessoas dispostas a ir, e também trazendo, Senhor, missionários que nos ensinam, que nos ajudam a crescer na fé e nos fazem entender melhor ainda o que é missões, Senhor. A Tua obra no meio desse mundo perdido, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Cuida de cada missionário, seminarista da igreja, como o Senhor já tem cuidado, e ajuda a ser firmes no Senhor, sabendo que o trabalho deles não é em vão, Senhor. Assim eu oro, grato ao Senhor por tudo.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos, então, louvar ao Senhor nesse momento. Eu espero que esse tempo de estudos sobre o conhecimento de Deus o leve a conhecer mais e a adorar a sua vida, que a sua vida o adore mais, que o seu ser, a cada conhecimento, a cada atributo, a cada estudo sobre o Senhor o leve a adorá-lo mais. E a gente vai cantar Grande ao Senhor, uma parte que diz que nós queremos conhecer, né, o seu nome, e que de fato, meus irmãos, a nossa caminhada seja um constante aprendizado sobre a palavra de Deus e isso nos leve à adoração verdadeira. Vamos louvar aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra quem é o Senhor, como o Senhor age e o que o Senhor quer de nós, Pai.
Nosso desejo é engrandecer ao Senhor com aquilo que temos aprendido, é viver na prática, Pai, cada ensinamento. Nos ajude a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, e que o meditar do nosso coração, Pai, nessa noite seja agradável a Ti. Concentre os nossos corações, Amém. nos ajuda a contemplar a Tua grandeza, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Pastor Alcio? Boa noite, meus queridos, na graça e na paz do Senhor. Bom é poder revê-los depois de mais de 40 dias, né, afastado de vocês, né, mas recebendo bênção de Deus durante esses 40 dias, estando com a Rebeca e seu marido. Foram dias abençoados por Deus. Eu posso testemunhar isso junto com a Jéssica. Deus foi favorável, Deus foi bondoso conosco. Nos levou na paz e nos trouxe na paz. A minha preocupação quando eu pensei em viajar é que fazia vários anos que eu não viajava de avião e muito mais, eu nunca tinha viajado de avião como cadeirante. Né? Levei a minha cadeira de roda para poder, né, andar por lá, por Rio Grande do Sul, e foi tudo favorável. Deus me abençoou, que eu perdi o medo de avião. Acho que vou fazer uma viagem para a Lua agora de avião. Perdi o medo. Mas é bom estar aqui nessa noite e tendo a honra de poder trazer a reflexão, trazer a palavra de Deus. O tema que o Mateus vem pregando nesses dias é o conhecimento de Deus. E hoje eu trago o assunto dentro desse tema. Eu não vou fugir do tema de maneira nenhuma. E qual é o assunto que eu trago para nós nessa noite? É uma pergunta. E eu quero que eu vou fazer a pergunta aqui e vocês, né, repitam na casa de vocês a pergunta. A pergunta é: como Deus pode revelar o seu conhecimento? Como Deus pode revelar o seu conhecimento? Eu vou dar 3 segundos para você repetir o assunto aí na casa de vocês. Pensando no que vocês estão perguntando. Como Deus pode revelar o seu conhecimento? Primeiro é saber essa palavra. A conhecimento. Verdade? Esse tema muito sábio que o Mateus escolheu, o conhecimento de Deus, ele é muito amplo, ele é muito abrangente. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem muito conteúdo para trabalhar esse tema. Mas você já se perguntou como Deus pode revelar o seu conhecimento? Como Deus pode revelar o seu conhecimento? Eu quero mostrar 4 aspectos em que Deus pode revelar o seu conhecimento. Primeiro, como Deus pode revelar o seu conhecimento? Através da sua criação. Abra sua Bíblia no Salmo 19. O Salmo 19, apenas versículos 1 e 2. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E todo o Salmo 19, versículos 1 a 6, mostra Deus manifestando a sua glória, o seu conhecimento, através da sua criação. Você já chegou num lugar, numa praia, numa paisagem de árvore? Eu sei que muita gente gosta de paisagens de árvore, de lago, de igarapé, de praia. Você já chegou, né,
e vislumbrou a natureza, a beleza da natureza, né? E contemplou ali o conhecimento de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer uma outra região, muita vegetação diferente, né? Serras, muitas serras bonitas, árvores totalmente diferentes das nossas aqui, né? E muita beleza natural. Eu vi ali o conhecimento de Deus, o toque de Deus, né? Flores, né? Fui numa região onde tinha muita hortênsia, na lateral da BR, hortênsia de um lado e outro, uma beleza, criação de Deus, tudo feito pela mão de Deus. Então, primeira maneira de Deus revelar o seu conhecimento através da sua criação. Às vezes o Aldair abre o Zoom dele e os passarinhos estão cantando aí na casa do Aldair. Vocês já ouviram? Eles estão, né, expressando a sua alegria a Deus. Né? E aí o Aldair fica pensando no conhecimento de Deus. Então eu sei que Deus revela o seu conhecimento através da sua criação. Os céus manifestam o conhecimento de Deus. A natureza que renasce a cada novo dia. Você observa, a cada novo dia a flor se abre, desabrocha. Você sente o cheiro do orvalho. Conhecimento de Deus exalando através da sua natureza. Um outro ponto que mostra o conhecimento de Deus. Através da sua palavra. João 5,39. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Eu deixei marcadinho aqui na minha Bíblia e desapareceu. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o conhecimento de Deus é revelado pela sua palavra. Você que lê a Bíblia, medita dia a dia, vai de Gênesis a Apocalipse. Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, você já adquiriu muito conhecimento de Deus. A minha teologia é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Eu não me lembro quantas vezes eu já li a Bíblia. Graças a Deus que eu esqueci, senão eu ia me exaltar nas vezes que eu já li a Bíblia. Mas o conhecimento de Deus se revela através da sua palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o conhecimento eterno de Deus. E se você tem contato, tem intimidade com a palavra de Deus, você está recebendo conhecimento de Deus. Todo dia que você lê um texto, que você faz o seu devocional, você está tendo conhecimento de Deus através da sua palavra. Então, eu incentivo você que quer ter o conhecimento de Deus, inicie um plano de leitura bíblica. Estamos iniciando o ano. Eu não sei se você tem um plano de leitura anual da Bíblia, mas Deus se revela através da sua palavra. Além da natureza, Deus se revela através da sua palavra. Leia a Bíblia, medite. Hoje, o meu devocional foi ouvindo louvores. E eu não sei se você conhece uma música do cantor Jorge Camargo, A Palavra. Se você entrar no YouTube, Jorge Camargo Música, A Palavra. Uma bênção a letra desse louvor. Então, Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através das Escrituras, da sua lei.
é uma maneira de Deus revelar o seu conhecimento através da sua palavra, através da natureza, através da sua palavra, uma outra maneira de Deus se revelar o seu conhecimento. Através de seu Filho, Jesus Cristo. João 14:9. Vamos lá para João 14:9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Uma outra maneira de vermos o conhecimento de Deus é através de Jesus Cristo. Se você lê os evangelhos, você vai ter conhecimento de Deus, vivo, presencial, através de Jesus Cristo. Jesus não é um personagem fictício, Jesus é um homem. Jesus é Deus encarnado. E ele revela todo o conhecimento do Pai, todo o conhecimento de Deus. Eu estava conversando com o Jorge lá em Jorge Senhor, né? E não tem a prática da leitura bíblica. Eu aconselhei ler as biografias de Jesus, os 3 evangelhos, 4 evangelhos. Falei, olha, Gabriel, começa a ter experiência com Deus, lê os evangelhos. Ele nunca tinha lido os evangelhos. Nasceu numa igreja evangélica, através dos pais, mas nunca tinha lido os evangelhos. Casou numa igreja evangélica, mas não lê a Bíblia. Então, querido, vamos conhecer Jesus através dos evangelhos. Ele revela conhecimento do Pai. Ele revela conhecimento de Deus. Você conhece Jesus? Você caminha com Jesus? Você convida Jesus para morar com você? Eu gosto muito de 2 passagens. Lá em João, o primeiro milagre de Jesus, aquele casal convidou Jesus para o seu casamento. Então, convide Jesus para a sua vida e você vai receber de graça conhecimento de Deus. E uma outra passagem é Lucas, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Diz o texto lá que era noite e o personagem se aproxima deles. E quem se aproximou deles naquela noite, naquele caminho, Jesus. Eles estavam caminhando com Cristo e não sabiam. Você tem caminhado com Cristo? Você tem caminhado com Jesus? Cristo revela conhecimento de Deus. Caminhe com Cristo. Convide Cristo para a sua mesa. Almoce com Jesus. Tome café da manhã com Jesus. Jante com Jesus. Antes de dormir, se sente na cama ao lado de Cristo. Acorde com Jesus. Ele é que transmite todo o conhecimento de Deus. Nós recebemos conhecimento de Deus através da natureza, através da palavra e através do próprio Cristo. Nós recebemos conhecimento de Deus. Se você ouviu uma letra que testemunha de Jesus através de louvor, você está recebendo conhecimento de Deus. E eu quero concluir. A última forma de Deus transmitir o seu conhecimento. Vamos para o Salmo 119. Eu quero encerrar mostrando como Deus revela o seu conhecimento através das nossas experiências de vida, através das nossas experiências individuais, de vitória ou de fracasso, de alegria ou tristeza, de ânimo ou desânimo, através das nossas experiências de vida,
Deus revela o seu conhecimento a nós. Quantas vezes você tem aprendido o conhecimento de Deus com o sofrimento e com as suas vitórias? Eu imagine a carga de conhecimento que o Mateus e a Mairi estão aprendendo com o seu bebê no ventre. O Mateus pensando como é ser pai, a Mairi pensando como é ser mãe, e nessas reflexões da vida, recebendo o conhecimento de Deus abundantemente. Olha o que o Salmo 119, verso 71 nos fala. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Através de aflição, através de lutas, através da sua experiência, o salmista aprendeu a lei de Deus, aprendeu os estatutos de Deus, aprendeu o conhecimento de Deus. Eu imagino que com essa imensa carga de tristeza, o luto do Márcio, o que tem nos ensinado de conhecimento de Deus, principalmente para a Júlia e para a sua família, o peso de conhecimento de Deus que elas estão aprendendo. Os nossos sofrimentos de vida geram conhecimento de nós como crentes, como os filhos de Deus. Eu tenho aprendido muito com as minhas experiências de vida, boas e ruins. É a maneira de Deus nos ensinar o seu conhecimento, revelar o seu conhecimento. Então pense, querido, como nós podemos receber o conhecimento de Deus? Através da sua criação, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo e através das nossas experiências de vida. Eu olho para o Aldair aí, sentado, caladinho, com a mão no peito, como ele tem recebido o conhecimento de Deus, com esse tempo de experiência de vida que ele está vivendo. Muito conhecimento de Deus. Eu sei que Deus tem revelado o seu conhecimento individualmente a cada um de nós. Mas eu deixo esta pergunta: como Deus tem revelado o seu conhecimento a você? Não me responda, pense. Como Deus tem revelado o seu conhecimento a você, Chico? A você, Mateus, Mairi, ao Joel, a Gorete, ao Sérgio, a Gabi, como Deus tem revelado o seu conhecimento. A família Soares, como Deus tem revelado o seu conhecimento. Como Deus tem revelado o seu conhecimento a mim. Eu tenho aprendido muito nesses dias de Zoom. Deus tem revelado o seu conhecimento a nós através desse Zoom. O conhecimento de Deus é multiforme. Me lembrei agora de 1 Pedro 4,10. Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus. Então, há muita forma, há muitas maneiras de Deus revelar o seu conhecimento. Pense nisso. Pense no conhecimento de Deus e você vai ver que você tem muito conhecimento de Deus e está aprendendo mais e mais conhecimento de Deus, porque Deus é imutável. Deus é eterno e vai ter uma eternidade de conhecimento para nós aprendermos dele e com ele. Que Deus nos abençoe nessa noite e venhamos a dormir com o conhecimento de Deus, sabendo que ele se revela de várias formas, revelando o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu amor, a sua misericórdia a cada um de nós. Fique na paz e no conhecimento do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Nós vamos para o segundo momento de oração, mas antes disso eu quero agradecer ao pastor Elcio. Obrigado, pastor. Nós podemos ver, de fato,
o tanto que o Senhor se revela, o tanto que o Senhor vem atrás de nós, revelando-se pela natureza, pela palavra, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Quanto o Senhor se importa e caminha até nós, até mesmo como o pastor falou, em meia tristeza, ao luto, às dificuldades, nós vamos adquirindo esse conhecimento do Senhor. Mas o desafio para nós, nesse segundo momento de oração, é pensar o quanto nós temos buscado conhecer a esse Deus, através das Escrituras, através da oração, através do Cristo, através da tristeza, da alegria, o quanto nós temos buscado ao Senhor. E o nosso objetivo nesse mês, aprendendo mais, lendo mais, pregando mais aqui a respeito do conhecimento de Deus, é incentivar a cada um de nós a buscar mais ao Senhor, a buscar ao Senhor tendo intimidade com Ele. E é o que nós vamos fazer nesse segundo momento de oração. Você vai orar de maneira individual. Então, você não precisa orar em voz alta aí na sua casa. Se você estiver acompanhado, você vai orar mesmo de maneira individual, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aqui na tela nós vamos ver apenas o versículo, o texto que se encontra em Jeremias 9, versículo 23 e 24. Você pode abrir a sua Bíblia se quiser, mas o texto está aí projetado para você. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Esse foi o texto que nós iniciamos esse mês, esse assunto, esse tema a respeito do conhecimento de Deus. E é um texto que me confronta de maneira particular, porque nós sim nos gloriamos, eu sim me glorio muitas vezes na sabedoria, na força, nas riquezas, mesmo quando não tenho, porque sou pecador. E eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, como você se encontra nessa noite. Mas eu quero que você olhe para esse texto com muita atenção. Que você lembre daquilo que nós conversamos no início desse mês, que esse texto, essa primeira parte de Assim diz o Senhor, é como se Deus estivesse segurando no colarinho da sua blusa, como um pai amoroso, chamando a atenção do seu filho. Preste atenção no que eu tenho a dizer para você. Não se glorie na sua sabedoria, nem na sua força, nem nas suas riquezas. Mas se você for se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, que você, a partir dessa noite, que eu e você, a partir dessa noite, comecemos aqui a buscar mais o Senhor e nos gloriarmos no Senhor, em conhecermos ao Senhor e saber que Ele é um Deus misericordioso, que executa juízo e justiça na terra, porque o Senhor se agrada dessas coisas. O Senhor não perdeu o controle do momento que estamos vivendo, não perdeu o controle das situações que têm acontecido aí na sua casa, na sua vida, no seu coração. Precisamos conhecer o Senhor. E como o pastor muito bem disse para nós hoje, ver o Senhor nessas situações, ver o Senhor na particularidade aí na sua casa, no que Ele tem feito com você de maneira específica. Então, olha para esse texto, querido irmão e querida irmã, muita atenção, e você aí sozinho, de maneira individual, vai fechar os seus olhos e vai orar ao Senhor. Vamos orar? Depois eu vou encerrar aqui.
Santo Deus, nosso Pai amoroso, em nome de Jesus que nos achegamos ao Senhor, pedindo misericórdia, porque nós somos pecadores e temos falhado tanto como igreja em buscar ao Senhor, diariamente, constantemente, de todo o nosso coração. Nos perdoa, Senhor, por favor, por muitas vezes nos gloriarmos nas coisas deste mundo mal, nos gloriarmos naquilo que temos, que foi o Senhor quem nos deu. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes nos gloriarmos em nossos bens, em nossos dons, em nossos talentos, em nosso corpo, em nossa sabedoria, em nossa inteligência, em nossas palavras. Nos perdoa, Senhor, porque deixamos de ler a Santa Palavra, de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de amarmos o nosso próximo, de cuidarmos do nosso irmão. Senhor, nós precisamos de Ti. E sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas nós agradecemos, porque apesar da nossa fraqueza, dos nossos erros, dos nossos pecados, que são muitos, o Senhor está perto. O Senhor nos ama. O Senhor trata conosco. O Senhor se revela. A multiforme graça do Senhor é superabundante e tem nos enchido. O Senhor Espírito Santo tem nos guiado. Louvado seja o teu santo nome para todo sempre. O meu desejo, Senhor, nessa oração é que a igreja do Senhor, os meus irmãos aqui nessa noite reunidos, a igreja Cristo é Vida, conheça mais a Ti. Que nesse ano de 2021 venhamos a buscar mais ao Senhor, termos intimidade com o Senhor, observarmos o Senhor nas áreas em nossa vida e conhecermos mais ao Senhor. Mergulharmos, irmos profundo nesse mar do conhecimento do Senhor e afirmarmos que sim, nós o conhecemos. Faça isso conosco, Senhor. Continue se revelando a nós. Traga um poderoso avivamento em nosso coração, no meio da nossa igreja. Desperta-nos, Senhor. Continua, por favor, lembrando da Tua bondade, do Teu amor e não dos nossos pecados. E a nossa oração essa noite, além de pedirmos mais uma vez para que o Senhor nos ajude a conhecermos mais a Ti, é que o Senhor volte, para que finalmente olhemos para o Senhor e o conheçamos dentro de toda a eternidade. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, Maranata. Por favor, abrevie esse tempo. Olhe com amor para o Teu povo. E muito obrigado pela certeza que o Senhor está fazendo isso agora. Obrigado por inclinar os ouvidos e ouvir a nossa oração. Escuta, Senhor, o coração que está fraco e dê força, dê vigor. Coração que está triste, dê alegria, Pai, por favor. Coração que não tem buscado a Ti, confronte e faça santo. Escute o coração que tem buscado ao Senhor e dê mais crescimento e faça exemplo para nós. Precisamos do Senhor. E por isso nós oramos com alegria, sabendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Nós temos alguns avisos aqui para dar. E a nossa assembleia vai ficar para o retorno do pastor. Assim que o pastor retornar, a gente vai estar se reunindo como diretoria, né, para definir a questão dos cultos, se vai continuar pelo Zoom ou não. Eu creio que todos têm acompanhado aí, né, como é que está essa situação da pandemia. E é uma decisão a cada semana, irmãos, que a gente tem tomado junto com a diretoria. Não tem sido fácil. Sei que alguns irmãos ficam ansiosos para a gente voltar para o culto, quando vai ser realmente a assembleia, mas a gente precisa mesmo reunir semanalmente e avaliando semana por semana, né, tanto para decidir a questão da data da assembleia, como para o retorno ao culto.
Provavelmente essa semana a gente vai estar se reunindo novamente aí com a diretoria, mas eu creio que a assembleia mesmo vai ficar para o retorno do pastor. A gente vai fazer o máximo possível para que ela seja presencial, né? Claro, sempre avaliando essa situação que nós nos encontramos. Tá? Então, a princípio, né? Até sexta-feira a gente confirma, mas a princípio é BD e o culto domingo pelo Zoom, tá bom? A princípio, mas amanhã a gente vai estar reunindo e se mudar, né, alguma situação, a gente vai estar comunicando no grupo da igreja. Amém? Pastor Elcio, o senhor pode estar fazendo a oração final aí pra gente, pastor Elcio? Só um e-mail. Tente liberar o seu áudio aí, por favor. Só apertar. Pronto. Eu quero lembrar aos que têm aposentadoria ou benefício, que precisam ir ao banco fazer o seu teste de vida para não ser suspenso o benefício. Viu, Mateus? Inclusive, se aproxima da irmã Fátima, que ela recebe benefício dela e da Cleice, para que ela não tenha suspenso o seu benefício. Pode ser feito por um aplicativo do INSS no celular. Eu fiz através do aplicativo, porque esse aplicativo evita, né, os doentes de se expor aos vírus, tendo que ir ao banco. Mas é só um aviso para que a gente não esqueça, porque se esquecer, pode suspender o pagamento do benefício. Aí já viu como é que fica, né? Vamos orar, irmão. Amado Deus, Deus de bondade e misericórdia, te louvamos, Senhor, pela descoberta da vacina e pelo início do processo de vacinação no Brasil. Ó Pai, tira essas questões políticas que só atrapalham, Senhor, e que esses governantes, que esses líderes tenham ética, tenham amor ao próximo e faça a coisa bem feita. Que não haja ninguém furando fila, Senhor, mas que respeite os grupos que estão organizados, que estão agendados. Pai de amor, mesmo com a vacina, que nós não venhamos a perder, Senhor, o cuidado com máscara, com distanciamento, Senhor, pois a vacina não é a cura definitiva, a vacina não é a cura completa. Abençoa todos os irmãos que conseguiram acesso ao Zoom nessa noite e ser com aqueles que estão negligentes, mesmo tendo condições de acessar, mesmo tendo condição do encontro, mas estão negligenciando esse momento de comunhão, esse momento de crescimento espiritual, esse momento de vida com Deus, de conhecimento de Deus. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a Assembleia da Igreja, Senhor. Nosso sonho, nosso objetivo, que tudo isso passe, que nós venhamos a poder nos abraçar, nos beijar, Senhor, nos dar um cheiro de irmão de Cristo. Esse é o nosso sonho, Senhor. É o culto presencial, é na comunhão da congregação, é na reunião da congregação é que o Senhor está presente. Onde eu tiver 2 ou 3 reunidos, tu te faz presente. Quando todos concordam em Cristo, tu concorda no céu, Senhor. E nós te pedimos a tua bênção, Senhor, da sabedoria, tira o medo da igreja, Senhor. Não deixa que nós alimentemos medo, mas alimentemos fé, Senhor. E com fé, sim, nós podemos ir à igreja, ao prédio com segurança, com máscara, com distanciamento, como estava sendo feito com muita sabedoria na igreja. Pai de amor, obrigado por essa noite e ser com cada família reunida neste encontro. Te peço e te agradeço
Em nome de Jesus. Amém. Amém.